Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, a gente recebe o advogado especialista em Direito Público e Eleitoral, Daniel Maia, que foi procurador-geral de Contagem. Bom dia, Daniel. Bem-vindo aqui à Super Notícia FM, ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia aos nossos ouvintes. Espero fazer um bate-papo proveitoso sobre as eleições de 2018. Prazer é nosso de recebê-lo, Daniel. Daniel, e é justamente sobre isso que a gente gostaria de falar. Essa eleição de 2018, ela traz agora algumas novidades, tanto para o eleitor quanto para aquelas pessoas que vão disputar, para quem vai ser efetivamente candidato. De maneira geral, para que o nosso ouvinte comece a entender, quais são as mudanças que foram colocadas pelas novas regras na legislação eleitoral? Rodrigo, na verdade, a nossa legislação eleitoral ela vem sofrendo alterações. Eu acho importante o eleitor entender isso, né? Já há algumas décadas e alguns anos, né? Recentemente entrou na pauta do brasileiro o tema de reforma tributária, reforma trabalhista, reforma previdenciária e também a reforma política. Foi um grande tema que está sendo discutido. Essa grande reforma ainda não aconteceu, mas algumas alterações já foram incorporadas à legislação, trazendo algumas melhorias, alguns aperfeiçoamentos e algumas restrições. Veja bem, o Brasil ele é um país que já tem um processo eleitoral muito aperfeiçoado, né? Desde 1996 nós já temos o voto através da urna eletrônica, né? Então nossas eleições elas já possuem um grau de confiabilidade, né, muito grande. A Justiça Eleitoral ela tem se aperfeiçoado também nos mecanismos, nas formas de controle, controles de gastos dos candidatos, dos partidos também, mas principalmente nesse momento dos candidatos, controle de arrecadação e de uma forma muito instantânea, muito momentânea. Então, nessas eleições de 2018, o eleitor já vai poder acompanhar toda aquela arrecadação, todo aquele gasto que foi efetuado pelo candidato imediatamente, pois ele precisa informar a Justiça Eleitoral imediatamente. Isso faz com que a população exerça um controle social, né, muito maior e auxilia aí como fiscal da lei nas eleições. Dá para acompanhar em tempo real praticamente hoje, né? Exatamente. Com aquelas prestações de contas que vão sendo feitas ali no sistema do TSE, que a pessoa acompanha pelo site e já vai tendo uma noção do quanto aquele candidato está gastando ou não, né? Sim, exatamente. O candidato ele precisa declarar a arrecadação 72 horas depois de receber a doação. Então, com isso, o controle até dos doadores, né, de quem está doando para determinado candidato, isso passa a ser divulgado de uma forma muito mais ampla, né? O eleitor tem isso de uma forma muito fácil, muito disponível na internet. E aí nós temos algumas inovações já mais recentes, né, que já se consolidaram, como, por exemplo, a lei da ficha limpa, que impediu políticos condenados em segunda instância, né, em decisões colegiadas, de serem candidatos. Isso já está consolidado, apesar de ser uma discussão recente por conta da situação do ex-presidente Lula. Essa situação já é consolidada no tribunal e eu não acredito que tenha grandes alterações. E especificamente para a mini-reforma eleitoral que aconteceu em 2017, houveram algumas alterações que vão impactar na forma geral das eleições. Em 2018 ainda será permitido coligações partidárias, mas já em 2020 não existirão mais. Isso foi uma inovação da legislação que vai mudar, vai fortalecer um pouco a figura dos partidos políticos. E isso para as eleições proporcionais, que aí a gente está falando de eleição para vereadores e mais à frente para deputados estaduais e federais, né? Exatamente. E essa mini-reforma trouxe também a figura do financiamento público. O financiamento público das candidaturas. Até então elas eram custeadas ou pelo fundo partidário ou pelas doações de pessoas físicas ou jurídicas. Em 2015, as doações de pessoas jurídicas já foram proibidas pela Justiça Eleitoral. Isso já foi praticado nas eleições de 2016, impactou de forma sistemática na forma de arrecadação das eleições. O custo das eleições, das campanhas eleitorais diminuiu de forma substancial. Então, consolidou-se já essa legislação e em 2018 nós vamos ver a primeira eleição presidencial
sem a figura da doação de pessoas jurídicas, né? Uma campanha de grande escala, de grandes proporções, sem a figura da doação de pessoas jurídicas. Que vai obrigatoriamente ser uma campanha mais modesta também, exemplo das campanhas para prefeitos em 2016. Com certeza. Quando foi elaborada essa possibilidade, ou o fim da possibilidade da doação da pessoa jurídica, o custeamento da campanha por parte do poder público, com esse fundo até que está sendo criado agora, ou que já foi criado para as eleições especificamente de 2018, Daniel, a conversa, aquilo que se dizia é que seria um mecanismo para tentar evitar a prática de corrupção, a prática do Caixa 2, né? Uma situação que durante tanto tempo foi dita, foi levantada, houve denúncias, enfim. Na sua avaliação, enquanto estudioso do assunto, a gente está falando com um advogado especialista em direito público e eleitoral, de fato, essa medida de proibir a pessoa jurídica de doar, de incentivar o uso do recurso público através do fundo partidário e do fundo eleitoral, isso de fato vai contribuir para acabar com essa prática histórica do Caixa 2 que a gente tem? Com certeza, Rodrigo. Com essa vedação de doação de pessoa jurídica, você acaba com aquela sistemática da troca, né, da doação em troca de um interesse maior de um grupo econômico ou de um grupo de empresas. Agora, a legislação ela tem fortalecido a figura dos partidos, e isso faz com que, inclusive, crie maiores mecanismos de controle. Essa criação do fundo eleitoral, do recente, né, fundo eleitoral, ela traz esse fortalecimento, ela mescla um pouco o financiamento público e financiamento privado, né? Lembrando que o financiamento privado é aquele das pessoas físicas, ele é limitado a 10% do valor declarado na renda do ano anterior ao ano das eleições. Então, isso faz com que os partidos sejam ainda mais fortalecidos, né? Porque eles passam a ser o principal financiador das campanhas. E com essa vedação, você acaba um pouco com essa troca. Isso é um mecanismo de controle, sim, né? De redução desse tipo de acordo espúrio, de corrupção, né? A gente espera que isso impacte aí nos próximos anos na realidade política do país. Por outro lado, muita gente, quando a gente fala nesse financiamento público de campanha, questiona os valores que são destinados a esse fundo, que são valores que chegam à casa dos bilhões de reais muitas vezes. O que dizer, então, para aquelas pessoas que muitas vezes, e a gente registra aqui constantemente a participação dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, que questionam os valores dizendo, olha, valeria muito mais a pena se utilizassem esse dinheiro para investir na saúde, na educação, por exemplo. Já que é uma solução, que você acredita que o financiamento público é uma solução, o que dizer para aquelas pessoas que ainda fazem esse questionamento? O que os nossos ouvintes e os eleitores precisam entender é que esses valores já são utilizados para esse tipo de política. Eles já são utilizados para fortalecimento da democracia e dos partidos. Esse recurso do fundo eleitoral, ele chega na casa de 1,7 bilhão. Ele era um recurso que era destinado para custear a propaganda partidária. Aquela propaganda que todos os anos acontecia em inserções de 30 segundos ou 1 minuto, isso era pago pelo Tesouro, pela União, e agora essa propaganda ela deixa de existir com essa mini-reforma, né? Então, esses recursos que eram antes destinados a indenizar as redes de televisão e as redes de rádio pelo tempo que os partidos políticos utilizavam, agora eles vão ser utilizados para a campanha eleitoral. Continua se fortalecendo a democracia. O que nossos ouvintes, nossos eleitores também precisam entender é que os partidos são extremamente necessários para a continuidade do processo democrático. A democracia precisa dos partidos políticos, com maior controle, com uma forma mais elaborada de gestão, de finanças, mas é extremamente essencial a figura dos partidos políticos. Então, esses recursos continuam sendo aplicados ali. Eles não são retirados da saúde, nem da educação, nem de outro setor essencial. Eles já eram recursos destinados a esse processo democrático, né? Na casa de 1,7 bilhões, nós temos ainda em torno de 900 milhões que são recursos do fundo partidário, que são destinados aos partidos para manter suas sedes, toda a sua estrutura partidária, e agora esses recursos vão poder ser direcionados para as campanhas eleitorais.
A gente está conversando nessa manhã aqui no Café com Política com o advogado especialista em Direito Público e Eleitoral, Daniel Maia, que foi procurador-geral de Contagem e está falando para a gente a respeito de alterações que a gente tem nas regras, na legislação para as eleições deste ano, eleições presidenciais, as chamadas eleições gerais. Daniel, no início da entrevista você falava da questão da lei da ficha limpa, que é considerada uma conquista da sociedade brasileira. Exato. E que voltou à tona agora com essa situação jurídica na qual se encontra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente percebe muitas vezes o PT que defendeu a aplicação da lei da ficha limpa, ou seja, da inelegibilidade de um agente político a partir da condenação em segunda instância, defendendo agora uma revisão disso diante da condenação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, no caso do triplex do Guarujá. E eu te pergunto, existe ainda alguma margem, alguma dúvida de fato de que ele hoje encontra-se inelegível? Existe alguma brecha na legislação que o PT ainda pode encontrar para tentar defender que ele tenha condições de disputar a presidência da República neste ano? Rodrigo, o direito ele é uma ciência social, então ele é sempre interpretado. 2 mais 2 não necessariamente são 4, né? Exatamente. A postura, né, a lei da ficha limpa, ela já está consolidada. O Lula se enquadra nessa situação, ele foi condenado por um órgão colegiado. Só que nós temos a Constituição da República que fala da presunção da inocência. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Essa prova ela só se dá no trânsito em julgado da condenação. O que é a lei da ficha limpa? Ela é um paliativo para a ineficiência do nosso Poder Judiciário. Como o Poder Judiciário não consegue a tempo atender os julgamentos, nós tivemos que encurtar, né, até por uma demanda social, encurtar esses prazos. Isso se limitou aí na segunda instância. Então, o Lula ele se enquadra na lei da ficha limpa. Não há dúvidas quanto a isso, mas ele pode tentar aí postular um registro de candidatura e aí possivelmente ele teria um registro sub júdice que aguardaria o julgamento do TSE primeiramente, depois do Supremo Tribunal Federal. E aí é difícil desenhar um resultado quanto a isso. Isso poderia causar uma espécie de embaralhamento nesse xadrez político que vive o Brasil hoje, porque se ele disputa nessa condição de disputar subjúdice, pode ter a candidatura indeferida a qualquer momento e causar, quem sabe, uma insegurança jurídica nesse processo eleitoral, até considerando que ele hoje é o líder nas pesquisas e tem chances reais de vitória? Com certeza. O simples fato do registro de candidatura do Lula já vai causar uma insegurança jurídica. Porque, além dele concorrer, ele pode ter o seu registro cassado antes das eleições, ou ele pode, em algum recurso, em alguma forma jurídica, conseguir disputar e até ser eleito. Mas isso não muda a figura de que, se ele for condenado e transitado em julgado, né, que seja, no caso em que ele está respondendo, que ele é réu, que ele vá deixar a presidência. Então, o país passará novamente por um momento de grande insegurança, né? E isso a gente sabe afeta, claro, né, na nossa casa, em todas as esferas, né? Não é uma decisão só da política, ela afeta, na verdade, na realidade do brasileiro. Na sua opinião, Daniel, de advogado especialista em direito público e eleitoral, essa situação do ex-presidente, a gente sabe que não é uma situação também como outra qualquer, porque a gente está falando de um ex-presidente da República, sim, não especificamente por ser a figura de um ex-presidente, que acima de tudo ele é cidadão como qualquer um de nós. Mas a gente está falando de uma figura representativa, de um pré-candidato à presidência com chances reais de vitória, conforme mostram todas as pesquisas que são divulgadas. E por isso a pergunta, na sua avaliação, essa situação dele, ela deveria ser, de fato, prioridade do judiciário para se tentar encontrar uma saída, uma resposta, até para se decidir pode, não pode, candidata ou não candidata, para evitar esse cenário que você já conseguiu, inclusive, prever de dificuldade, de embaralhamento nesse xadrez político? Com certeza, Rodrigo. A morosidade do Poder Judiciário, ela sempre causa dano à sociedade. Então, essa é uma situação que tem que ser enfrentada. Assim como essa situação recente do julgamento do habeas corpus no STF, que ficou muito ruim para o Poder Judiciário. Eu acho que se está posto e se a Corte tem ali o papel constitucional de analisar e decidir, que se decida pelo sim ou pelo não. A sociedade só não pode ficar aguardando e, enquanto isso, sofrendo de especulações e inseguranças jurídicas.
Essa insegurança é que vai fazer, de repente, até esse nível de ódio que a gente tem visto aí se ampliar, né? É impossível deixar de tocar no assunto de que a caravana dele, lá no sul do Brasil, foi alvo de tiros. Assim como existem manifestações de ódio do outro lado também, muitas vezes, né? Isso contribui, na sua avaliação, para esse cenário também que a gente está vendo aí, desse acirramento, às vezes, eu vou usar uma palavra até forte, mas um acirramento burro? Contribui, sim. Esse sentimento do antipolítico, isso é muito prejudicial para o nosso país. Nós somos um país democrático, então nós somos representados pelos políticos que nós elegemos. Qual que é o recado que eu deixo para os ouvintes e para os eleitores? O momento de se manifestar é agora, em outubro, nas eleições. É ali que o cidadão e o eleitor precisa levantar a sua bandeira, selecionar bem seu candidato, conhecer o seu histórico, o seu passado, as suas propostas e o futuro. É neste momento que a disputa democrática deve acontecer, né? Não numa caravana, não com tiros em um ônibus, porque ali você está tratando de vidas. E, da mesma forma, também não acredito que seja na frente dos palácios ou dos congressos, das casas legislativas, mas assim nas urnas. Então, o ouvinte precisa ficar muito atento. Em outubro, estamos nos aproximando de uma eleição. Será uma eleição que será um grande marco, porque o país sofreu grandes mudanças nos últimos anos. Então, os nossos ouvintes, os nossos eleitores precisam ter essa atenção, ter este cuidado e escolher bem os seus representantes. Porque aí eu acho que nós acabamos um pouco com esse sentimento, né? Toda essa revolta, como você colocou, da população, né, por candidato A, B, C ou D, seja a linha de atuação que ele escolha. Daniel Maia, que é advogado especialista em direito público e eleitoral, foi procurador-geral de Contagem, bateu um papo com a gente aqui super interessante sobre a questão das modificações na legislação eleitoral para esse ano de 2018, falando também a respeito da situação jurídica do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi o nosso convidado de hoje. Gostaria de agradecer pela sua entrevista, pelo bate-papo, que certamente ajudou muito o ouvinte da Super a entender esse xadrez político brasileiro. Obrigado pela participação. Rodrigo, é um grande prazer estar aqui nessa rádio, nesse programa que é o Café com Política, que eu escuto todos os dias. Que coisa boa. No nosso trânsito da nossa capital, né? E estou sempre à disposição, sempre disposto. Quando quiserem bater um papo, vai ser um grande prazer. Muito obrigado mais uma vez, Daniel.